Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, graças e paz. 6h15, glória a Deus. Na verdade, hoje começa a semana, né? Depois do feriado. E graças a Deus por mais um dia, por mais uma manhã, por mais um amanhecer, pela graça de Deus que se renova, pelas misericórdias do Senhor que se renova sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre cada um de nós. Nós só temos que dar graças ao Senhor. Vamos adorar o Senhor, vamos orar primeiramente. Eu queria antes ler um texto, Jeremias 18, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim, a palavra que veio a Jeremias, versículo 1, capítulo 18, versículo 1. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas, e o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazer. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro? Eis que como o barro está nas mãos do oleiro, assim estáis vós em minha mão, ó casa de Israel. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Ele continua falando e diz assim: no momento em que eu falar, versículo 7, no momento em que eu falar acerca de uma nação, acerca de um reino, para remover completamente, para demolir e para destruí-lo, se aquela nação contra a qual eu falar se desviar do seu mal, eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação e a respeito de um reino para construir, para plantá-lo, se ele fizer o mal aos meus olhos e não obedecer a minha voz, então eu me arrependerei do bem que disse que me faria. Agora, portanto, fala aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que eu moldo o mal contra vós e planejo um plano ruim contra vós. Convertei-vos agora, cada um, do seu mau caminho, e emendai os vossos caminhos e os vossos feitos. Aleluia, glória a Deus. Palavra de Deus para o nosso coração nessa manhã. Aleluia, glória a Deus. Nós somos como o vaso nas mãos dele. Ele tem um domínio sobre nós. Amém? Deus tem um domínio sobre as nossas vidas. Deus, Ele nos traz a sua palavra, as suas promessas. E nós precisamos corresponder a elas. Nós precisamos corresponder com fé, com amor, com obediência, com submissão. Essa é a vontade, esse é o desejo do coração do nosso Deus. O oleiro, Ele pode nos refazer, Ele pode consertar todas as coisas. Basta que nós venhamos nos arrepender e nos converter dos nossos maus caminhos, dos nossos maus pensamentos, e nos voltarmos para Ele, deixarmos nas mãos do Senhor, sermos uma massa maleável, um barro macio, de forma que o Senhor tenha liberdade para nos moldar conforme a vontade dEle. Que nós possamos deixar essa palavra ser como uma água que rega o nosso coração, uma água que amolece esse barro, que nos torna mais e mais maleáveis nas mãos do oleiro, para que Ele possa nos transformar conforme o seu querer, conforme a sua vontade,
soberana. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, consagramos essa live, esse culto nessa manhã a Ti, Senhor. Ó Espírito Santo, visita os nossos corações, visita a nossa família, visita, Senhor, a nossa vida, Senhor. Sonda-nos e conhece-nos, ó Deus, prova os nossos pensamentos. Veja se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno que é Jesus. Ah, Deus, não nos deixe, Senhor, trilhar para longe de Ti, mas que nós venhamos trilhar o bom e reto caminho, que é Jesus. Ó Deus, que nós possamos nos voltar para Ti nessa manhã, com o coração quebrantado, com o coração contrito, com o coração arrependido, desejosos, ó Deus, de receber de Ti, de Te conhecer mais. Queremos, ó Deus, prosseguir em Te conhecer. Queremos, ó Deus, ó Pai, nos entregar ao Teu querer, à Tua vontade, ao Teu amor, ao Teu Espírito Santo. Ministra aos nossos corações, mas nós precisamos e desejamos ouvir a Tua voz. Ó Deus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Vou ceiar com ele o seu amor. Vou me entregar. Entregar o seu amor. Entrei no meu jardim, colhei os meus perfumes para Te dar, ó noiva minha. Entrei no meu jardim, colhei os meus perfumes para Te dar, ó noiva minha. Os Teus perfumes são suaves, seu amor melhor do que o vinho. Os Teus perfumes são suaves, seu amor melhor do que o vinho, melhor do que o vinho. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Vou ceiar com ele, seu amor, vou me entregar. Entregar o seu amor. Aleluia. Entregue-se a esse amor. Aleluia. Aleluia. Receba o perfume do Senhor, do noivo, o Senhor da nossa alma. Aleluia. Cabeça da igreja, de Cristo, noivo. A Deus, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, sentir o bom perfume de Cristo, ser e exalar desse bom perfume, Senhor, para todas as nações, para todos os lugares, que o Senhor possa nos usar como missionários do Senhor, como, ó Deus, propagadores do Teu Evangelho, que cura, que liberta, que salva, que transforma para a Tua glória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Menino nasceu e como um filho se nos deu. Ele
teu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, toda a terra se dobrou a ti. A nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. A nova Jerusalém, a noiva vai entrar. Aleluia. Senhor, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque um filho, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia. O seu governo estará sobre os seus ombros. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Obrigado porque o filho se nos foi dado. Ele nos nasceu, ele veio. Aleluia. Deus Emanuel, Deus conosco. Aleluia. Jesus, Yeshua, HaMashiach. Ó Deus, Deus eterno, Deus vivo, Deus poderoso. Ó Deus, nós só temos a agradecer ao Senhor, porque há 2000 anos atrás, um menino nasceu, um filho se nos deu, como um presente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Obrigado, Senhor. Queremos te dar graças, Senhor. Te agradecer, Senhor. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Tudo o que tens feito, tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer todo o meu ser.
Deus. Obrigado, Senhor. Só temos a agradecer-te, Senhor, por tantas bênçãos, ó Deus, por Jesus que veio, teu Filho, ó Deus, para ser o Cordeiro do Senhor, que tira o pecado do mundo. Que o Senhor continue e complete essa boa obra que tu começaste em nossas vidas. Nós só temos a agradecer ao Senhor pelas bênçãos, pela salvação. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, graças e paz. Temos uma pessoa aqui ao vivo conosco, não conheço, não consigo ver, mas bom dia, que Deus te abençoe. Amém. Alguns irmãos aí hoje ainda não chegaram. Muito bem. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo. O tema geral, o Espírito Santo. E nós falamos ontem estamos falando sobre as atividades do Espírito Santo, né? Falamos sobre, já viemos falando sobre vários aspectos do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é o tema geral. Estamos falando sobre a obra do Espírito Santo. Então, nós falamos sobre o poder que o Espírito Santo ele concede a nós, a igreja. Ele nos dá a vida, ele nos dá o poder para o serviço. Falamos como ele agia no Antigo, no Novo Testamento. O Espírito Santo ele purifica, a ação purificadora. Falamos sobre o Espírito Santo quando ele revela, né? Ele revelou lá aos profetas e aos apóstolos no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Ele também nos dá a evidência da presença de Deus, ele guia o povo de Deus. Falamos sobre esse aspecto, né? Da revelação, da direção. Proporciona uma atmosfera digna da sua presença, ele nos dá segurança, ele nos ensina, ele nos ilumina, não é? E ontem nós falamos sobre o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo de unificação. Ele trabalha nos unificando, né? Bom, hoje nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. Ele dá sinais mais fortes ou mais fracos da presença e bênção de Deus segundo a nossa resposta a ele. Então, hoje nós vamos estudar sobre o Espírito Santo. Ele nos dá sinais mais fortes ou sinais mais fracos da presença e bênção de Deus segundo a nossa resposta para ele. Que Deus fale ao nosso coração. Bom, vamos lá. Muitos exemplos do Antigo Testamento indicam que o Espírito Santo irá conceder ou retirar a bênção dependendo de estar satisfeito ou não com a situação que vive. É digno de nota que Jesus era completamente sem pecado e o Espírito Santo pousou sobre ele. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 32. Não sendo dado ao Filho por medida. O Espírito Santo não foi dado a Cristo por medida. Ou seja, foi de forma abundante, porque Jesus era totalmente sem pecado. Então está escrito, a evidência disso está em Evangelho de João 3,34. No Antigo Testamento, o Espírito Santo veio poderosamente sobre Sansão. Sansão é um dos exemplos mais evidentes do poder que o Espírito Santo ele pode realizar, né? Ou seja, manifestar a sua presença de uma maneira mais forte. Um dos exemplos em que o Espírito Santo ele agiu de maneira mais poderosa, mais forte, um dos mais destacados seria Sansão, né? Então, nós vemos, o que nós estamos falando é sobre a manifestação em maior ou menor medida, dependendo de como nós agimos, dependendo da nossa resposta ao Espírito Santo. Então, ele foi um homem realmente abençoado, cheio do Espírito Santo, e veio poderosamente sobre ele, muitas vezes, o Espírito Santo. Juízes 13, 25, você pode ler depois as referências. Juízes 14, 6, versículo também 19, e Juízes capítulo 15, versículo 14. Então, repetindo, Juízes 13, 25, Juízes 14, 6,
Juízes 14, versículo 19 e Juízes capítulo 15, versículo 14. Mas por fim, o Espírito Santo o abandonou quando ele persistiu no pecado. Está registrado em Juízes capítulo 6, versículo 16, versículo 20. Juízes 16, versículo 20. Bom, de modo semelhante também, outro exemplo, Saul. O rei Saul, o primeiro rei de Israel, ele desobedeceu, né? Várias vezes desobedeceu a ordem do profeta de Deus, através do profeta Samuel, e por fim, né, quando ele persiste na desobediência, o Espírito Santo se retirou dele. 1 Samuel 16, 14, depois você lê essa referência. Quando o povo de Israel também se rebelou, outro exemplo, quando o povo de Israel também se rebelou e entristeceu o Espírito Santo, diz a palavra que o Espírito do Senhor se voltou contra os israelitas. Está registrado em Isaías capítulo 63, versículo 10. Vamos ler essa referência de Isaías 63, 10. Isaías 63, 10. Não dá para ler todas as referências, amados, senão vai ficar muito longa a live. Eu quero tentar ajustar para a gente não fazer uma live tão longa, para facilitar para os irmãos assistir depois, que ela vai ficar gravada no YouTube, no canal da igreja. Então vamos lá, Isaías 63, 10. Diz assim: eles, porém, se rebelaram e importunaram o seu Espírito Santo, e ele se tornou o seu inimigo e lutou contra eles. Né? Então a gente vê que realmente isso já aconteceu. Né? A gente vê que o Espírito Santo ele exerce a sua ação em maior ou menor medida, de fato, dependendo da nossa resposta a ele. Falamos aqui o exemplo de Sansão, falamos o exemplo de Saul, falamos o exemplo de Israel, em um determinado tempo. Também no Novo Testamento, vamos pensar também no Novo Testamento, principalmente, devemos pensar no Novo Testamento. O Espírito Santo ele pode ser entristecido. Eu sempre falo dessa referência, Efésios 4:30, né? Nós precisamos nos atentar. Se nós queremos sim ser avivados, queremos ser cheios do Espírito Santo, nós temos que vigiar a nossa conduta, o nosso coração, a nossa vida. Porque, caso contrário, nós vamos entristecer o Espírito Santo. Nós vamos estar falando sobre isso aqui. Também no Novo Testamento, o Espírito Santo, ele pode ser entristecido e deixar de trazer bênção para determinadas situações. Estevão, inclusive preguei sobre Estevão domingo agora, passado. Estevão repreendeu os líderes judeus dizendo: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Atos capítulo 7, versículo 51. Bom, Paulo adverte aos cristãos que não devemos entristecer o Espírito Santo. Nós já falamos, Efésios 4:30. Né? Então ele exorta a igreja de Tessalônica a não apagar o Espírito. Eu gosto muito dessa referência para exortar a igreja. Exortar no sentido dos irmãos no sentido dos irmãos serem abençoados, desfrutarem em maior medida do Espírito Santo, né? Para que não haja nenhum tipo de barreira, porque o Espírito Santo, amados, ele é sensível, né? Se nós entristecermos o Espírito Santo, nós podemos entristecer, e segundo e a palavra de Deus, segundo referência, 1 Tessalonicenses 5,19, nos fala que existe a possibilidade de apagar o Espírito, como se um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Né? Então você pode apagar ou extinguir o Espírito. A Bíblia diz: não extingais o Espírito. Em outras traduções, não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Bom, a metáfora também da moça que se demora a abrir a porta para o amado, lá em Cantares de Salomão 5:3 e versículo 6 também, num estado de espírito semelhante. Outro exemplo, no estado de espírito semelhante, Paulo adverte seriamente os cristãos a não contaminar o seu corpo juntando-se a uma prostituta, porque o Espírito Santo vive dentro desse corpo. Né? Nós precisamos vigiar, porque se a pessoa ela se contamina com uma prostituta, ele está... olha só que coisa terrível. O Espírito Santo está dentro do cristão. Como é que pode você fazer o corpo de Cristo, né? O corpo de uma meretriz, porque é aquele que se junta
A meretriz se torna um com a meretriz, né? Porque a Bíblia diz, os dois se tornarão um. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Mais sério ainda, dando continuidade, mais sério ainda que entristecer e apagar o Espírito Santo é uma desobediência mais profunda, mais empedernida a ele, que traz severo julgamento. Isso nós estamos falando do Novo Testamento, irmãos. Presta atenção. Ananias caiu morto quando Pedro o repreendeu, dizendo: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Atos, capítulo 5, versículo 3. De modo semelhante, quando Pedro disse a Safira, a esposa de Ananias: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Atos 5, 9. Ela imediatamente caiu morta. O livro de Hebreus adverte que o Espírito adverte que aqueles que correm o risco de cair, de que merece severa punição, né? Vou retornar aqui à leitura. O livro de Hebreus adverte que aqueles que correm o risco de cair, de que merece severa punição, o homem que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Hebreus capítulo 10, versículo 29. Irmãos, é algo tremendo, nós precisamos sim nos atentar, nós precisamos sim nos aperceber de que de fato, verdadeiramente, nós precisamos estar atentos a isso. Temos que estar sendo zelosos com o nosso coração, com o Espírito do Senhor que está dentro de nós. Para uma pessoa como esta, resta apenas certa expectação horrível de juízo. Hebreus 10, versículo 27. Finalmente, resta mais um nível de ofensa contra o Espírito Santo. E essa espécie de ofensa é ainda mais séria do que entristecê-lo ou agir contra ele em desobediência empedernida, que atrai disciplina ou julgamento. É possível uma pessoa ofender o Espírito Santo de tal maneira que que sua obra de convencimento não seja mais aplicada novamente na vida dela. Diz assim o texto: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Mateus capítulo 12, versículo 31, Marcos capítulo 3, versículo 29 e Lucas capítulo 12, versículo 10. Leiam depois essas referências. Bom, eu vou dar uma parada aqui, vou até dar uma marcada aqui. Nós precisamos, irmãos, pensar sobre esse tema. Nós precisamos abrir o nosso coração, entendendo que o Espírito Santo está dentro de nós e o desejo de Deus é que nós venhamos ser zelosos, que nós venhamos cuidar bem, de forma que não venhamos entristecer o Espírito Santo, que não venhamos apagar o Espírito Santo, que não venhamos desobedecer de uma maneira empedernida, ou seja, de uma maneira endurecida, não é? Que não venhamos pecar contra o Espírito Santo. Então, que nós possamos ser obedientes à voz do Espírito Santo, à palavra de Deus, que nós possamos ponderar a vereda dos nossos pés, que nós possamos ter um coração sensível, como nós falamos sobre na introdução, sobre o vaso, sobre o oleiro, né? Deus está fazendo essa obra em nós. Nós precisamos sim de que realmente sermos obedientes à voz do Espírito Santo, de forma que nós não venhamos a pecar contra o Espírito Santo, a entristecer o Espírito Santo, a apagar o Espírito, né? Não desobedecer.
mas pelo contrário, que nós tenhamos um coração obediente, que possamos ouvir a sua voz e não endurecer os nossos corações. Amém? Vamos estar orando, vamos estar agradecendo ao Senhor, vamos estar encerrando esse tema sobre o Espírito Santo, se Deus nos permitir. Amanhã, em nossa live pela manhã, vamos estar dando continuidade, né, e falando sobre as manifestações do Espírito Santo em maior ou menor medida, de acordo com a nossa resposta a ele. Vamos estar louvando o Senhor. Glória a Deus. Senti a falta de muitos irmãos na nossa live ao vivo, mas Deus abençoe esse irmão desconhecido que está aí participando, né? Não sei o seu nome, não dá para ver aqui, mas que Deus abençoe grandemente sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso de você aqui comigo. Eu não posso ver além se você não está por perto. Eu me sinto mais forte quando estou com você. E não há nada, 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 não melhor que tua presença pra mim. Eu preciso de você aqui, aqui. Aleluia. Diga isso. Eu, para Jesus, preciso de você aqui comigo. Pois não posso ver além se você não está por perto. Eu me sinto mais forte quando estou com você, ó Espírito. E não há nada, 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 não melhor que a tua presença pra mim. Eu preciso de você. Aleluia. Aqui, 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 no meu coração, na minha casa, na minha família. Ó Espírito Santo, como eu preciso. Subirei mais alto, subirei mais alto, para estar contigo, meu Senhor. Subirei mais alto, eu subirei mais alto, para estar contigo, meu Senhor. Oh, 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 oh. Como a coça suspira pelas águas, assim minha alma suspira por ti. Como a coça suspira pelas águas, assim minha alma suspira por ti. Eu subirei no mais alto monte para te encontrar, para te encontrar. Eu subirei no mais alto monte para te encontrar, para te encontrar. E se não for bastante, Senhor, eu voarei uma águia só pra te adorar.
Senhor. Subirei mais alto, subirei mais alto, para estar contigo, meu Senhor. Subirei mais alto, subirei mais alto, para estar contigo, meu Senhor. Oh, 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 glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, por essa live, obrigado, Senhor, por essa manhã, que nós sejamos como vaso nas tuas mãos, como barro, que o Senhor possa nos moldar, Senhor, conforme a tua vontade. Queremos ser um vaso novo, queremos ser um vaso de honra, vaso para a glória do teu santo nome. Abençoa-nos nessa manhã, que nós possamos viver uma vida em obediência à voz do teu Espírito Santo, que nós venhamos nos prostrar, nos inclinar diante do teu Espírito Santo, que nós não venhamos viver uma vida em desobediência, que nós venhamos viver uma vida em obediência, que nós venhamos viver uma vida de intimidade, de comunhão com o Espírito Santo, que nós possamos desfrutar da alegria e da presença do teu Espírito. Assim oramos, Pai, e assim seremos uma igreja forte. E dessa forma nós seremos uma igreja triunfante, porque somente na força, no poder, na autoridade do Espírito Santo é que nós poderemos ser verdadeiras testemunhas de Cristo, ó Deus, nesta terra, neste mundo, ó Deus, que precisa, ó Deus, conhecer Jesus. Que o Senhor possa nos usar, que nós sejamos revestidos pelo teu Espírito Santo e, ó Deus, ó Pai, que nós saibamos como nos comportar diante do teu Espírito Santo que está dentro de nós e que nós possamos, ó Deus, ó Pai, ó Deus, termos uma vida de comunhão, ó Deus, sadia com o teu Espírito Santo e que sejamos cada vez mais cheios do teu Espírito Santo. Que a cada dia o teu Espírito Santo possa dar sinais e evidências maiores, que as nossas respostas ao teu Espírito sejam respostas boas, sejam respostas positivas, que nós tenhamos um coração contrito e quebrantado, um coração humilde, um coração que deseja de verdade aprender e receber, ó Deus, ó Pai, as instruções, a sabedoria e as correções, para que sejamos de fato um vaso nas mãos do oleiro. Que o teu Espírito Santo possa nos moldar, nos lapidar, de forma que nós sejamos a cada dia mais parecidos com Jesus. Essa é a nossa oração que te fazemos nessa manhã, te agradecemos, consagramos esse dia ao Senhor, seja para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, assim oramos e agradecemos. Amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe, graça e paz. O Senhor nos dê um dia abençoado na sua presença. Shalom, glória a Deus.